Fala, fiel! Lili Nascimento vai trazer todas as informações do nosso Coringão, que tem jogo nessa quarta contra o América do Rio Grande do Norte. Pela Copa do Brasil, o Corinthians que, graças a Deus, venceu o Fluminense, venceu bem, com um show de Wesley que está sendo vigiado pelo West Ham. Inclusive, fizeram uma nova proposta de 100 milhões de reais pelo nosso atacante. Será que o Corinthians consegue segurar nessa temporada? Pedro Henrique, será que a lesão é grave? E Carlos Miguel vai permanecer como titular na meta do Coringão? Se não é inscrito no canal, fiel, se inscreva. O canal que está crescendo aos pouquinhos aí. Vamos receber todos os dias vídeos do Corinthians. Então deixe seu like também nesse vídeo, porque ajuda demais o nosso trabalho para a gente trazer mais vídeo aqui para vocês. Se inscreva para não ficar por fora de nada do Coringão e vamos pro vídeo. O Center começa nessa segunda-feira, mas calma que a gente vai tentar trazer algumas respostas, ou calma pro coração do fã do esporte. Mário Marra, Mari Pereira com a gente, mas o primeiro assunto então é o Corinthians. Direto da Neoquímica Arena, Lili Nascimento conta pra gente o que aconteceu na vitória corintiana em cima do Flu de Diniz. Vamos ver. O jejum de gols no Campeonato Brasileiro acabou de forma espetacular para o Corinthians em plena Neoquímica Arena. 3-0 diante do Fluminense. O cardápio não poderia ser melhor. Casa cheia, mais de 42 mil torcedores. Um Corinthians que se aproveitava dos erros na saída de bola do Fluminense. Um Fluminense que tinha dificuldade para chegar na defesa corintiana. Carlos Miguel, que foi o titular, pouco trabalhou. Wesley marcou 2 gols. Aliás, o segundo foi uma verdadeira pintura. Fez a fila e acertou o gol de Fábio. O terceiro saiu de forma rápida. 1 minuto do segundo tempo, em cobrança de falta do Garro, o zagueiro Kaká sozinho marcou o primeiro dele com a camisa alvinegra. Foi um grande reencontro com a vitória. Depois de 4 partidas sem marcar, o Corinthians agora respira um pouco mais aliviado para a sequência que vem pela frente. Já o Fluminense do técnico Fernando Diniz saiu derrotado e devendo muito futebol em campo. A gente está tentando se encontrar na temporada de uma maneira mais consistente desde que a gente voltou em janeiro. Então não é por conta do jogo de hoje, é por conta do ano que a gente está fazendo, que está abaixo. E talvez o mais importante é a gente voltar, saber que passou a Libertadores, que passou a Recopa, que o ano 2024 ele urge. Por outro lado, Antônio Oliveira reconheceu e aplaudiu o desempenho da equipe corintiana. Sabemos a responsabilidade de quem é representar um clube desta dimensão e sou sempre o primeiro a dizer que as derrotas são minhas e as vitórias são deles. É uma vitória do grupo, é uma vitória de um grupo que está a ser construído. Só dar os parabéns aos meus jogadores, eles são os responsáveis desta vitória. Destaque do jogo, o jovem Wesley falou sobre o puxão de orelha do técnico Antônio Oliveira e sobre voltar a marcar gols pelo Corinthians. A gente estava precisando, a gente sabia quanto era importante essa vitória. A gente sabia que a gente estava deixando a desejar um pouco nas últimas partidas. E sobre o Antônio, ele me chama de folgado desde quando ele chegou. Desde quando ele chegou, ele fala que eu sou um garoto empolgado, mas ele é como um pai pra gente. Seria uma virada de chave para um e uma alerta ligado para o outro? É apenas a 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ainda tem muita bola para rolar. Desce a tela para o jogo então, Corinthians e Fluminense, olha só. Em termos de posse de bola, o Corinthians teve 31% e o Fluminense teve mais, 69%. Só que aí finalizações certas, ações na área rival, o Corinthians teve os melhores números. Posse recuperadas ficou até equilibrado e faltas cometidas aí empate 15-15, mas o Corinthians foi muito efetivo e conseguiu complicar muito a vida do Fluminense lá na Neoquímica Arena. E olha só como a semana começa, hein, Lili? Tranquila para o Corinthians, depois de dias também tão agitados, não é? Envolvendo ídolos, envolvendo treinador, direção. O Wesley, as escolhas também, claro, do Antônio Oliveira fizeram o Corinthians vencer e bem o Fluminense, Lili.
Com certeza. Bom dia para vocês, meus amigos ao Fã de Esportes também. O técnico Antônio Oliveira precisou fazer modificações, até porque ele teve desfalques importantes, né? O Yuri Alberto fora, teve a questão do Pedro Henrique logo no início do jogo saindo, então ele coloca o Mosquito ali para abrir também, então o Mosquito para manter a convicção dele do que ele queria para aquela partida e deu certo. O Breno Bidon entrou muito bem. O Wesley a gente não precisa nem falar, né, do show que ele deu ontem. Depois ali na zona mista eu perguntei sobre essa questão do folgado que o Antônio Oliveira o chamou há alguns dias, alguns jogos atrás. Ele falou que tem que melhorar um pouquinho essa questão de ser meio fominha, as tomadas de decisões, mas já está trabalhando isso internamente. Então é claro que essa grande vitória no Neoquímica Arena com mais de 42 mil torcedores parece sim para o torcedor uma virada de chave depois de uma sequência muito ruim. É claro que a torcida também estava ali na expectativa de ver o Carlos Miguel trabalhar, mas não foi dessa vez, né? Ele pouco trabalhou porque o Corinthians mais atacou do que defendeu, mas mesmo assim o torcedor saiu satisfeito, aplaudiu o Cássio no final também da partida, ovacionou o Renato Augusto quando ele entrou. De fato, um clima mais leve, mais ameno em comparação com os últimos dias. A gente sabe que o Corinthians tem compromissos pela frente. Na quarta-feira, a Copa do Brasil contra o América de Natal. Depois tem Fortaleza na Neoquímica Arena pelo Campeonato Brasileiro. Mas falando dessa partida, desse momento, de fato, agora é respirar aliviado. Daqui a pouquinho os jogadores começam a chegar, se reapresentam na tarde desta segunda-feira, aquele regenerativo. Quem ficou no banco faz um treino tático em campo. Mas é isso. Corinthians se reencontrou com a vitória e principalmente com os gols ao longo do Sport Center. Eu vou voltar para falar com vocês sobre polêmicas que ainda existem e essa sequência aí do Corinthians no Brasileirão, Sul-Americana, tem Copa do Brasil, tem muita bola para rolar, amigos. Ainda existem polêmicas? Bom, a Lili já conta então pra gente, tá, Mari? Combinado. A Lili volta e na nossa tela tem a Lili e já tem o Cícero Melo também posicionado com o símbolo do Fluminense, que é aí do outro lado, né, Cícero? Aí já é bronca, insatisfação e muita dúvida do torcedor tricolor. Bom dia. Bom dia a você, Mari, ao Bruno, aos companheiros nos estúdios e ao Fã de Esportes. A situação não tá boa pro Fluminense, não. O Fluminense, muita gente diz que não voltou das férias ainda, né? Claro que tem uma exceção, a Libertadores da América, onde o Fluminense é líder do Grupo A, mas foi mal no Campeonato Carioca, um péssimo início de Campeonato Brasileiro, com essa derrota de 3-0, o Fluminense caiu para a 15ª colocação, campeão da Libertadores, está em 15º lugar com 4 pontos ganhos, à beira do Z4. Ontem foi uma das piores atuações do Fluminense sob o comando do técnico Fernando Diniz. 3-0 foi pouco. O Fluminense poderia ter saído da Neoquímica Arena com uma goleada. O time jogou muito mal, tomou gol de cabeça como sempre, tomou gol com o Cano, que não tem nada que fazer para a torcida tricolor ali perto, próximo da área do Fluminense, sim, tem que estar pronto para atacar só, perdeu a bola infantilmente. A situação não está boa não para o Fluminense. Então vamos aguardar, o Fluminense vai viajar para Cariacica, tem 2 jogos, Copa do Brasil, quarta-feira com o Sampaio Corrêa, e depois no sábado lá em Cariacica também contra o Atlético Mineiro. Agora tem uma situação que é pior ainda para agravar o ambiente tricolor. Lembra dos 4 jogadores, Mari e Bruno, que foram afastados por indisciplina, liderando o herói da Libertadores da América, o John Kennedy, mais o Alexander, o Arthur e o Cauã Elias? Eles foram afastados do time por indisciplina e tendo que ficar treinando enquanto o clube viajou para Assunção, no Paraguai, e para o jogo contra o Corinthians em São Paulo. Todos apareceram no domingo. Só quem não apareceu foi quem? John Kennedy. E para piorar a situação, enquanto o Fluminense estava em Assunção, ele estava numa balada. Isso prova o seguinte: o jogador não está mais preocupado com nada, não está ligando mais para nada. Punido por indisciplina, tendo que treinar todos os dias, inclusive sábado e domingo, foi para a balada no meio de semana, no domingo simplesmente não apareceu. Essa informação que eu colhi agora, ele não foi treinar. Hoje está marcada à tarde a reapresentação, quando eles seriam reintegrados. Mas eu toco nesse assunto com mais detalhes, que é um assunto polêmico, complicado, na minha próxima entrada no segundo bloco, tá legal? Combinado, Cícero. Vou te liberar então, você e a Lili, mas os dois voltam para a gente conversar. A gente tem exatamente na tela as posses recuperadas pelo Corinthians no terço ofensivo, que aí eu acho que a gente pode avaliar sobre a estratégia do Timão em cima do Fluminense de exatamente tentar atrapalhar a vida do Fluminense. Então vamos lá. Contra o Fluminense, contra o Juventude, contra o Red Bull Bragantino e contra o Atlético. E os placares. O que ele vence
é quando ele recupera 6 posses, então, no terço ofensivo. Ou seja, no campo defensivo do adversário, ou seja, marcando em cima e conseguindo recuperar. Foi por aí que o Corinthians conseguiu construir também o seu placar, Marra? Bom dia. Bom dia. Eu acho que tem tudo a ver. Bom dia aos companheiros, bom dia ao Fã de Esportes. Acho que tem tudo a ver. Corinthians... Mas eu acho que tem mais coisa. Porque não é só... O Fluminense é um time muito difícil de retomar, cortar as linhas de passe do Fluminense e tudo. Acho que o Corinthians ontem teve um jogo exemplar de manual, de copiar e colar, de tentar botar na moldura, na parede, porque o Corinthians fez o que pouquíssimos fazem, envolver o Fluminense do jeito que foi e forçar o Fluminense ao erro. O Manchester City não conseguiu. Ganhou de 4, mas várias vezes é repetido na Inglaterra aquela sequência de 1 minuto de passe do Fluminense contra o Manchester City. Só estou trazendo um exemplo. E para mostrar como o Corinthians estava ligado. Mas para mim, além de estar preparado para diminuir os espaços do Corinthians, do Fluminense, o Corinthians agiu. Ficou muito perto, sabe? Ficou uma marcação que exige muito dos jogadores. Exige muito fisicamente, exige muito preparo, exige muito mentalmente. E o Corinthians ontem fez uma partida de novo de manual. E acho que tem tudo a ver, essa de roubar a bola lá em cima. Do outro lado tinha um time que... acho que a gente vai precisar falar mais sobre o Fluminense. Porque essas coisas, até somando com o que o Cícero fala, eu sempre achei muito difícil, na Inglaterra eles falam muito sobre isso, né, do defender o título, e é muito difícil defender o título. Eu vou lembrar, quando o Liverpool foi campeão, com o Manchester City em segundo lugar, naquela campanha, o Liverpool ficou 18 pontos à frente do Manchester City. Na próxima, ele não competiu pelo título. Ele ficou em terceiro lugar, sem competir pelo título. Então é muito difícil. E me parece que quanto antes você não é aprender, apreender dessa informação, você consegue começar a escrever uma história diferente. E o Fluminense não está conseguindo. O Fernando Diniz ontem, acho que se fosse na mesa de um bar... Ele teria soltado os cachorros. Isso, teria chutado a mesa. Talvez tenha feito isso até no vestiário, né? Pode ser. Talvez, e seria justificado. E já no intervalo, né? Porque já no intervalo já no 2 intervalo. 0. E aí tá 2-0 graças a, assim, a individualidade, como a gente tá vendo aí do Wesley, ou essa leitura que o Antônio Oliveira conseguiu fazer do jogo, né? Mari? Ambos, porque assim, quando o Antônio Oliveira ele vence o Fluminense por esse mesmo placar 3-0, quando ele estava no Cuiabá, na temporada passada, também foi 3-0. E os gols, eles acontecem, o primeiro do Cleison, em um erro também de saída de bola do Fluminense. Então, é o Cuiabá marcando na pressão e forçando o erro de saída do Fluminense. E os outros dois numa jogada individual também, com os jogadores se sentindo à vontade para arriscar o chute de fora da área, inclusive, ou de dentro da área, quando o Cuiabá faz o 3-0. Eu acho que a estratégia de ontem montada pelo Antônio Oliveira, ela diz muito sobre como é o estilo de jogo do Fluminense, né? Então, assim... Obviamente que contando muito com o que o Fluminense não tem desempenhado na temporada, porque a gente já viu times também tentarem se comportar dessa maneira, o Fluminense conseguir sair da pressão, Sim. até com certa facilidade, enfim, com jogadas plásticas inclusive, mas claro que contou também com um dia espetacular do Wesley, assim, das oportunidades que ele tem, das tentativas do drible curto, quase sempre, né, muito característica dele, e perde muita bola, assim, para muito contra-ataque, assim, perdendo, porque o melhor passe é para o parceiro, para o companheiro, não é avançar, mas ontem contou ele num dia espetacular. O Wesley, ele entra nessa conta, Mari, de jogadores que você não mexe nesse time do Corinthians? Depende, Mari, não vejo dessa forma, assim, eu acho que vai variar de acordo com a estratégia. Eu acho que ainda é muito novo, eu acho que é um jogador que oferece muito para o time, mas... colocar ele como indispensável também parte do que tem sido esse Corinthians hoje, que é carente de peças que realmente ou decidam ou que tem essa personalidade do jogo, né, de ir para cima. Mas eu acho que você sente falta quando ele não está, mas o Corinthians também já não desempenhou com ele em campo. Então, não é justo colocar na conta dele como ele tem que estar lá para resolver. Porque quando a gente, algumas semanas, falava das opções que o Antônio Oliveira tinha para montar o ataque do Corinthians, a gente falava dos 2 centroavantes, se o Romero ficava ou não, do Coronado com o Garro, mas essa formação específica a gente não citava, né? Com o Pedro Henrique que começa o jogo, o Romero e o Wesley.
E aí o Antônio Oliveira acho que teve muito mérito nisso, né? Em pegar esses 3 e escalar. E ontem ainda no Sport Center... Aí até o Bidon também, né, jogando. Que foi muito elogiado, inclusive. Foi, e fez um muito bom jogo. E eu acho que o Kaká fez muito bom jogo também. Fez gol e fez um bom jogo. Ontem ainda no Sport Center a gente falou sobre isso e a Lili lembra de novo agora. Porque ali tem muito da convicção do treinador. Quando ele coloca o Pedro Henrique para começar a partida, o Pedro Henrique é um jogador de velocidade, explosão, um jogador forte fisicamente, ou seja, ele ia diminuir os espaços do Fluminense, mas ele perde o Pedro Henrique muito cedo. E aí ele poderia colocar o Pedro Raul e tirar o Romero, botar o Romero pelo lado. Sim. Ele poderia aumentar a força de meio campo. Não, ele coloca o Gustavo, Mosquito. Quer dizer, vou manter A minha ideia Tinha um plano ali, né? Eu acredito no que eu estou fazendo. Eu perdi um jogador nessa característica, eu vou colocar um menos forte fisicamente, mas um jogador que vai exigir muito também, que vai diminuir muito espaço. Então, ele sabia o que estava fazendo ontem. Mas vocês acham que isso é pro jogo de ontem ou ele talvez possa continuar desse jeito? Não, eu acho que é pro jogo de ontem. Tanto que até mesmo o Wesley, semana passada ficou fora. Né? E eu acho também, eu entendo que o Antônio Oliveira, é incrível falar isso, né? Ele está também no início do trabalho dele. E ele precisa conhecer os jogadores em diversas situações diferentes de jogo. O Fluminense, no futebol brasileiro, é um time especial. É um time que joga de uma forma diferente. Ontem ele tinha um plano para parar o Fluminense. E deu certo, fez 3-0, placar espetacular, pontuou, venceu em casa, alegria. Parecia até que a Neoquímica Arena não estava tão cheia, que você vai ver o público, 42 mil. Um dia espetacular, perfeito, incrível. Só que, como ele mesmo lembrou, o próximo jogo é contra o América de Natal. Característica, o América de Natal deve jogar com a linha baixa, o Corinthians vai ter que se virar para abrir espaço. Depois é o Fortaleza, que se dá muito bem também quando não tem a bola. Também se fecha direitinho. Depois é o Guarani do Paraguai. 3 times... Eu falei, é o Nacional do Paraguai. Lá, né? 3 times que talvez, com Fortaleza bem diferente, né, assim, não no mesmo nível, mas 3 times que talvez falem assim, vem cá fazer gol, vou jogar no seu erro. Então, ontem a gente viu uma abordagem. A mesma abordagem não se encaixa nos 3 próximos jogos do Corinthians. Os adversários devem jogar de forma diferente. Então é aquela coisa da verdade absoluta não existir no dia seguinte, né? Exato. É um Corinthians que segue o que a gente avaliava antes do jogo de ontem, né, Mari? Dos problemas do Corinthians, das carências do Corinthians, das dificuldades do Antônio, elas ainda seguem. Só que seguem com um resultado positivo de uma estratégia que deu certo. Exatamente. Você mostra que pode acontecer. Existe um caminho. Pode dar certo, exatamente. 2 semanas atrás, 3 semanas atrás, a gente estava falando sobre ser o Romero essa peça indispensável. Sim. Então, olha como muda muito, né, a situação do Corinthians. Justamente porque não consegue encontrar ali uma sequência de resultados positivos, de desempenho, de alguém realmente muito acima ali da média desse time. Então, acho que a estratégia para ontem funcionou e funcionou muito bem. Sim, 3-0 realmente é um placar que evidencia ainda assim, tanto a situação do Fluminense quanto o que o Corinthians desempenhou ontem, mas terão outras partidas que vão exigir mais do Corinthians e do próprio Antônio. E do Fluminense muito também, né? Porque a gente mostrou aquela tela ali para valorizar como o Corinthians roubou as bolas, principalmente pressionando a defesa do Fluminense. Mas você reparou ali, Mari, em relação aos outros jogos, foi o jogo onde o Corinthians menos precisou recuperar a posse. Sim. Era 30 contra, por exemplo, o jogo contra o Juventude, 48. É que no terço ofensivo foi maior, né? Isso. Mas não no jogo inteiro, Porque aí eu também imagino o seguinte, o Corinthians está com 3-0 no segundo tempo, pode ficar com a bola. Não tem problema nenhum para mim, você não está me machucando mesmo. E o Corinthians, ele nem precisou, assim, né, se desgastar ou jogar como precisou, por exemplo, contra o Juventude. E o que mostra também como o Fluminense pouco ameaçou o Corinthians. O Fluminense tem um problema. Tá cheio de soluções, né? Cheio de jogador bom, tal, tem um elenco bom, tem um banco de reservas bom. Acho que nesse momento é uma reunião muito importante do Diniz com a direção. Isso não é uma ameaça, isso é para resolver problema, porque ele tem que ser preservado. O Diniz tem que ser preservado. E até mesmo na questão das indisciplinas, a indisciplina não é um problema do Diniz. Ela é também um problema do Diniz. Mas acima dele, alguém tem que ajudar.
afeta o Diniz, mas não é só responsabilidade do Diniz nesse sentido, né? Claro. Ele tem um limite para chegar, né? A partir dali... Daqui a pouco o Cícero volta, então, porque só para repetir a informação para quem está chegando agora, os 4 jogadores, não é isso, Mari, que foram punidos, deveriam treinar normalmente no final de semana, que foram afastados. Só que o John Kennedy não apareceu no treino de ontem e hoje à tarde tem a reapresentação. Vamos ver aí qual vai ser a posição ali do Fluminense, né, em relação ao seu herói, um dos heróis da Conmebol Libertadores do ano passado. Mas como a gente diz, a glória é eterna. A festa, enfim, a comemoração, a brincadeira não pode ser. A gente vai para o intervalo rapidinho e voltamos, tá? Fiel, jogo decisivo na quarta-feira. Se o Corinthians manter a pegada do que foi contra o Fluminense, vai dar outra cara e outra realidade para a temporada que já estava dando medo. Corinthians que vinha muito mal, deu uma resposta na arena diante da torcida e a gente espera que não seja só nesse jogo ou em alguns jogos para sair da crise, mas que seja assim o final da temporada inteiro para que o Corinthians venha buscar coisas novas, coisas grandes nesse ano de 2024, diferente do que foi no ano de 2023, uma tragédia. Pedro Henrique aí que saiu lesionado do jogo, vamos torcer para não ser nada muito grave. Carlos Miguel, será que vai se manter como titular na meta do Coringão nessa quarta-feira? Cássio vai permanecer alguns jogos aí no banco de reserva. Eu acho que seria o ideal, sim, depois do desabafo do nosso ídolo. E também para dar uma sequência aí para Carlos Miguel, que estava ameaçando deixar o timão caso ele não jogasse, porque tem vários times aí de olho nesse goleirão, né? Corinthians que vem aí com um time, será que ideal? Após o jogo contra o Fluminense, será que Antônio Oliveira achou um time ideal? Importante ele permanecer, ele que vem mudando bastante o time nos últimos jogos, mas até normal procurando o time ideal depois da saída de Maicon, que era um time que ele tinha achado como ideal, e o Corinthians com a garotada vem trazendo a resposta e pode ser a solução aí para os próximos jogos. Igor Coronado, que também não jogou contra o Fluminense, expectativa é que ele volte aí na quarta-feira. Igor Coronado que não sai do departamento médico, meu Deus, que ele volte, não venha se contundir mais, não venha se lesionar mais, para ajudar o Corinthians aí também nos próximos jogos. Talvez no banco de reserva, se o Antônio optar por manter esse time. Se inscreva no canal, deixe seu like fiel, vamos para o próximo vídeo, mais tarde a gente traz aqui para vocês e até o próximo vídeo. Valeu!